Onde tem problemas, tem dinheiro. Quando você soluciona um problema com viabilidade, você ganha dinheiro. Se a gente busca uma solução, por mais que você imagina que você é o primeiro, vá até a China, você vai ver que raramente você vai ser. Você pode inovar no Brasil, você está inovando no mundo. Bem-vindos ao Franquia Cast mais uma vez. Eu me chamo Flávia, sou cofundadora da Scale Company e diretora de operações. A gente está aqui hoje com a Marcela também, consultora e head de projetos da nossa empresa. E a gente tem hoje dois convidados muito importantes que a gente quer apresentar para vocês. Eu não vou dar spoiler, vou deixar com que eles se apresentem, mas é um prazer recebê-los aqui hoje. A gente está muito feliz de conversar, bater esse papo, conhecer mais desse mundo, desse universo que é a Moreco. A gente quer muito ouvir a história de vocês, dos planos para o futuro, o que vocês estão olhando, o que é interessante para o mercado. Mas eu queria que antes uma só se apresentasse para a gente começar. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Sou Marcela, head de projetos da Scale Company, e estamos aqui, como a Flávia falou, com dois convidados muito especiais, o Lincoln e o Thomas, fundadores e sócios da Moreco. E já queria começar esse podcast pedindo primeiro para eles se apresentarem e para falarem um pouco sobre a Moreco, o que vocês vêm fazendo para revolucionar, né? A Moreco é uma empresa que chegou para revolucionar o mercado de franquias, empresa que está há 5 anos no mercado, já trabalhando com marcas gigantes. E eu queria começar pedindo para eles se apresentarem, contarem um pouquinho da história para vocês. Olá pessoal, eu sou o Lincoln, muito obrigado, Flávia, Marcela, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e o que eu adianto aqui bem rapidinho é que nós temos uma solução para franquias, que é como abrir uma franquia com CAPEX zero, reduzindo até em 2/3. Então depois a gente explica e fala melhor. Boa, obrigado aí pelo convite, primeiramente. Sou o Thomas, sócio fundador da Moreco, junto com o Lincoln. A gente vem trazendo uma solução muito especial e uma solução, um propósito que a gente enfrentou isso como empreendedor há bastante tempo, tá? Eu sou da área de engenharia, sou formado em engenharia elétrica e engenharia civil, já trabalhei em grandes obras, em grandes construtoras multinacionais e eu decidi empreender na minha vida e passar pelos desafios que hoje a gente quer trazer para os nossos clientes e parceiros, tirar um pouco dessa carga do que a gente passou empreendendo. Então é isso que a gente traz de propósito e fora a solução magnífica que eu acredito que ajuda muitas pessoas que a gente traz aqui com a Moreco. Boa, Thomas, Lincoln. Gente, conta um pouquinho da história para o pessoal, como foi que surgiu essa ideia. Você já falou que surgiu também um pouco da tua história pessoal, mas fala da Moreco, o que vocês fazem, qual a solução que vocês entregam, esse CAPEX zero que o Lincoln falou. Explica que eu acho que a galera ficou curiosa para saber como é que funciona tudo isso. Como tudo começou foi meio por acaso. Eu empreendo há 20 anos, né? Também sou engenheiro industrial, construí navios, fiz algumas coisas. E sempre fui de planejar as coisas, fazer business plan. E nesse momento, a melhor empresa que eu tive mais de umas 15, mais ou menos, foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi a vontade do cliente, a dor do cliente. Chegou uma pessoa querendo 10 unidades, ele não tinha dinheiro para abrir seu mini mercado, era o mini mercado da ONI, ali logo na pós-pandemia, um pouco durante, ele querendo abrir 10 unidades e não tinha capital. Aí eu tinha a UP, era uma construtora, uma Construtec, um marketplace, e eu não tinha capital disponível para fazer aquelas 10 unidades. O CAPEX acaba vindo para a gente, acaba sendo muito alto. E o Thomas era um dos donos de uma das fábricas, nós tínhamos mais de 30 no marketplace, e ele se destacava, era quem mais pegava projetos e quem mais entregava sem dor de cabeça para o pessoal. Eu convidei ele, falei, Thomas, tenho 5 para você, 5 para mim, eu tenho dinheiro para 5, me vira, você se vira com 5. E assim a gente começou. Era para ser 10 aluguéis, por sorte tivemos azar. Por que sorte tendo azar? Porque esse cara foi ganancioso, e foi o grande problema. A gente poderia ter desistido naquele momento e ele não conseguiu pagar nem os 4 primeiros que a gente já tinha entregue. E aí a gente tinha um pepino na mão. Tinha 10 unidades já fabricadas, com tudo que a gente tinha disponível de capital, e aí a gente precisava dar vazão para aquilo. A gente nem sabia que existia aquele mundo de mini mercados, né? Autônomos.
E aí fomos bater na porta do pessoal da ONI e eles falaram, cara, eu não quero só os seus 6 que estão sobrando, eu tenho mais 15, tenho mais 20, quanto vocês conseguem entregar? Um olhou pro outro e falou, cara, Caraca, que negócio que é esse que tem aí, né? Que top. E aí começamos a fazer mais 1, 2, 10, 20, 30 e começamos a falar, olha, vamos diversificar a cesta, né, não colocar todas as frutas na mesma. E aí a gente começou a diversificar o cliente, mas ainda em mini mercados autônomos. Aí daqui a pouco a gente estava atendendo 10 franqueadores de mini mercado autônomo, as maiores que existiam. E aí a gente falou, não, vamos diversificar nicho também. Aí começamos a diversificar. E agora aí nós começamos a ir para alimentação, ir para escolas, diversas marcas aí. E aí fez muito sentido pelo cliente. Agora fechando, por quê, né? Porque bom, porque poderia ser que a gente tivesse ficado apenas com os 10 primeiros, se tivesse dado certo. Só que como a gente teve que dar vazão, a gente teve uma oportunidade de ver que existe um mundo maior do que a gente estava enxergando, do que aquele cliente com 10 unidades. Assim começou, para resumir bastante a história. Quer complementar aí, parceiro? Não, exato, Foi um cliente que deu errado, mas um negócio que deu muito certo, né? E aí vem o propósito que eu falei no início, né? Ele tinha essa vontade, mas ele não teve tal planejamento financeiro necessário da parte dele, mas ele tinha vontade de expandir rapidamente e era aquela onda, né, dos mercados autônomos, pandemia, ninguém podia sair, né? E fez um crescimento muito grande, até as marcas de mini mercado cresceram. Você pega aí marcas de 3, 4 anos já com 2.000 lojas, né? Eles crescem muito rapidamente, vendo no mercado geral de franquias, né? Mas que a gente tinha esse propósito que eu falei, né? De ajudar ele com CAPEX, com investimento que ele não tinha, e ele conseguir expandir rapidamente e conseguir surfar aquela onda ali do crescimento. Então, foi um mar de negócio que a gente não conhecia, como o Lincoln falou. Quando a gente foi na franqueadora em São Carlos, na ONI, a gente viu, nossa, tem um mercado muito grande aqui que a gente não está enxergando, né? E fortalecendo o propósito que a gente tinha de ajudar empreendedores. Falei, então nós temos um negócio aqui de grande crescimento e de grande propósito, eu acho que vai dar certo. E aí onde a gente investiu aí todo o nosso tempo, né, na Moreco, e graças a Deus está dando certo. Tanto é que a fábrica que eu tenho até hoje, ela só atende a Moreco hoje, só fabrica para Moreco também, e hoje eu nem estou mais na operação da fábrica, né? Eu estou full time na Moreco porque é ali que a gente colocou o nosso sangue ali que a gente é dedicado, suor, sangue, né, pelo propósito. E graças a Deus está dando tudo certo. Muito bom, gente. Vocês estão atendendo quantos clientes hoje? E falem algumas marcas case aí para o pessoal também conhecer. Olha, atualmente estamos ali na marca de 100 marcas ali, né, já atendidas. E hoje a gente atende grandes marcas do mercado, até muitas delas multinacionais. Então nós temos aí CVC, Kinkiasec, Fini, atendemos já Oakberry, Chili Beans, BR Manias, Mercadão dos Óculos. Tem muita marca. Tem bastante marca. Já fizemos. Bastante marcas aí. Legal. Falando assim, acaba esquecendo alguém, até pedindo desculpa para quem esqueceu. Gente, até para entender, hoje o foco de vocês, eu vejo que vocês atingem 2 lados principais, né? Vocês ajudam a franqueadora a crescer, que vocês possibilitam uma entrada maior do franqueado, e ao mesmo tempo vocês possibilitam com que o franqueado que quer investir, e até então não tinha às vezes um valor de investimento para investir naquela marca, ele consiga isso. A comunicação de vocês hoje, ela é mais voltada para falar diretamente com a franqueadora e vocês virarem esses homologados, ou se um franqueado da rede quiser trabalhar com a solução com vocês, mesmo que vocês não sejam homologados da franqueadora deles, é possível também? Fale um pouquinho. Nós temos os 2 caminhos, né? Mas hoje nosso negócio, o nosso marketing assim, foca em falar com o franqueador. Tá. Né? Então, primeiro a gente faz toda a estruturação com a franqueadora e uma homologação, onde nós somos, na maioria das vezes, o fornecedor único, parceiro único de tenda com som modular, mas também aceitamos aqueles que estão vindo como franqueado diretamente, o franqueador não aceita. Porém, sempre tem que o franqueador estar aprovando. Sim. Então, tem que ter a construção modular, tem que ter o modelo, tem que ter essa estruturação. Então, é mais fácil, é mais longo o tempo, né, de desenvolvimento quando é pela franqueadora do que você falar com o franqueado, mas nós também fazemos nos 2
de cima para baixo, de baixo para cima. E aí esse franqueado vem, a gente tem um leque de produtos padrão, então a gente manda uma tabela para eles. Depende muito a franqueadora, tá? Porque se for uma franqueadora, as menores, elas são mais flexíveis. Então, se ela já mexe com construção modular, por exemplo, mini mercado, já é meio tudo padrão. Então a gente começou a fazer um pareto, vamos dizer assim, todas as 20 unidades que atende 80% do público, e a gente consegue atender com a nossa tabela padrão uma grande gama de clientes, mesmo aqueles que não têm uma homologação ainda com o franqueador. Então a gente tem uma tabela, se ali está atendido, ele consegue estar sendo atendido, né? Agora, tem outros caminhos, um dos caminhos se ele não tem o projeto, a gente consegue desenvolver o projeto, temos um time. Hoje na empresa nós somos mais ou menos 5 engenheiros e arquitetos, contando, acho que até mais, né? Acho que estão 6 engenheiros e arquitetos, contando a gente, e que desenvolvemos o projeto para ele. Então a gente entrega a solução completa mesmo. Depois desenvolvido a gente orça e aí vê se tem essa viabilidade. Normalmente tem, como a gente já falou, né? Por causa reduz o custo. E aí o terceiro caminho é a franqueadora vir até nós e a gente desenvolver aí com os passos que ela estipula, né? Boa. Vamos falar um pouquinho de números. Olhando para o negócio de maneira geral, a gente traz a solução, como a Marcela falou, para o franqueado, para a franqueadora, mas eu queria entender quanto que a gente consegue acelerar com a franqueadora nessa expansão, porque a gente sabe que quando a gente fala de franquia, a gente fala de asset light. Então, se você fosse falar assim, pô, Flávia, a gente consegue acelerar em 3 vezes, em 4 vezes mais a expansão da franqueadora. Como é que funciona esse trabalho? Enquanto vocês têm esses números da aceleração da franqueadora, como é que vocês conseguem ajudar eles, as franqueadoras? Perfeito. A gente acelera, não temos um número quantas vezes a gente acelera a franqueadora, mas tem números que dão um norte, né? Hoje uma franqueadora, por exemplo, a gente consegue transformar a mágica de transformar uma franquia em uma micro franquia. Mesmo que para abrir, antes ele custaria 200 mil, a gente consegue trazer hoje para 70, 80 mil. Mas como isso? Porque a gente que faz o investimento da construção. Então imagina que alguém tenha que despender 200 mil, aí ele fala a construção custaria ali 120. A gente que faz esse investimento, a gente brinca até que a gente quem mais acredita... Quem mais acredita no projeto, financeiramente dizendo, lógico, né? O sonho é do empreendedor. Mas a gente investe até esses 2/3, onde ele reduz e acaba que a aceleração acontece no ROI. Então a gente mexe na estrutura estratégica da franqueadora e do franqueado. Imagina só, tem uma conta básica, né, do empreendedor. O que todo empreendedor busca? O que todo empreendedor busca? Resultado. Resultado é ROI. Retorno sobre o valor investido. Cada R$1 investido, ele quer X vezes aquilo retornado. Então, nós conseguimos potencializar muito isso em até 2x, ou um pouco mais. Por quê? O ROI é retorno sobre investimento. Então, o investimento que ele faz, está aqui embaixo, sobre o lucro líquido. Então, o lucro líquido sobre o valor investido, ele tem um resultado, um ROI, porque muito maior, porque a gente consegue aqui embaixo reduzir muito o investimento dele. A conta na equação, ele reduz o investimento aqui embaixo, aqui o retorno líquido dele, ele vai subtrair no DRE dele apenas o nosso aluguel, que é muito menor proporcionalmente do que ele está subtraindo ali no investimento. Então o ROI dele duplica e o payback encurta até 1/3. Com certeza. Então encurtando 1/3 é porque a gente consegue implantar uma unidade em 3 dias. Nossa. Aí eu deixo para vocês depois para a gente evoluir nesse assunto. Fazerem essas contas. Então são várias formas, né? Porque ao mesmo tempo que o franqueador ele está investindo ali em mídia, em marketing, na captação do franqueado, a entrada quando a gente reduz o valor é muito menor, né? Até micro franquias, né? Até para todo mundo saber, hoje a BF considera micro franquia até R$150 mil de investimento. Até esse valor é uma coisa vender franquia. Quando a gente passa esse valor, já é um outro público, já é uma outra qualificação. Então, o que vocês fazem realmente é aumentar ali a entrada, né? Tem que confirmar esse número que eu vou falar, mas eu fui numa palestra da BF onde eles diziam que 60%, 70% de quem quer abrir uma franquia está na faixa de até R$100 mil de investimento. Legal. Agora, imagina aquela franqueadora que descartou toda aquela turma que era de leads até R$100 mil. Agora, com a Moreco, o que ele consegue fazer?
puxa essa turma toda, Sim, vamos trabalhar essa base que é tão cara, né? Então, né, vocês sabem bem, vocês são da área de marketing aí. Então, busca essa base de volta, pô, vamos trabalhar e vamos trazer esse pessoal que, apesar de não ter capital, tem um bom conhecimento, tem uma boa vontade, tem uma paixão pela marca para construir a sua franquia e vamos com a Moreco agora conseguir viabilizar esse sonho desses empreendedores, né? Que top, gente. Eu queria falar também sobre... Vocês falaram muito sobre propósito e claro que todos os números são muito... Como é que eu posso dizer? Impactante, chamam muita atenção, mas eu acho que todo negócio ele se fortalece e cresce quando a gente tem esse destino final, esse propósito, sabe o que a gente quer. E vocês falaram um pouquinho da marca mesmo, do nome da marca, como ela foi constituída, tem o Moreco, do amor que vocês querem passar para as pessoas. Fala um pouco desse propósito pra gente. Muito bem. A Moreco ela nasceu com um propósito muito grande. Como a gente falou aqui no início, né, nós somos empreendedores, já abrimos várias empresas, já quebramos, né, passamos por toda a jornada aí, o Vale, né, e... Quebramos outras empresas, né? Não, Moreco. E a gente nunca teve alguém que ajudasse, né, a gente no caminho para poder empreender, né, não só com capital, mas também ajudando, às vezes, em outros pontos, né. E como o Lincoln falou agora, a Moreco, ela entra no negócio como um todo mesmo, não só fornecendo o capital, mas às vezes a gente entra nos números das franqueadoras, no DRE, mostrando para ela como é que traz um resultado melhor para o empreendedor da ponta, aquele que precisa, e isso diminui o risco dele, às vezes de fechar por falta de capital ou de estrutura. Então a gente consegue ajudar muito esse empreendedor na ponta. Então esse propósito de ajudar os empreendedores, gerar mais negócio, né, abrirem suas empresas, terem esse prazer que eu tive muito quando eu abri a minha, é muito difícil, mas é muito prazeroso, né? Você conseguir conquistar aquele sonho, construir essa jornada, é muito prazeroso para a pessoa mesmo, né? Mas tem que ser apaixonado, né? Porque apaixonado, empreender aqui no Brasil é um desafio. Mas a gente traz esse propósito. E a Moreco, ela tem isso no nome, né? Porque nós somos ali Moreco de né, de companheirismo ali, de company, que a gente quer ajudar os empreendedores, né? A parte de eco, de sustentabilidade, a gente é muito focado com a construção modular, a gente traz essa sustentabilidade. A gente tem até uma linha dentro da Moreco, que é a Morecotech, que traz assim, tecnologias novas de materiais para construção, utilizando materiais 100% reciclados, que pode ser até do próprio cliente, né? A gente recicla isso, transforma nos materiais que vão se transformar nas novas lojas deles. E Moreco, que é um apelido mais carinhoso, que a gente gosta de tratar todos, né? Fornecedores, parceiros, clientes, empreendedores, né? Com essa paixão que a gente tem e tenta transferir para eles da melhor forma, e somos aquele que dá a mão mesmo e fala, vamos junto, nós vamos te ajudar nesse período aí, que a gente tem um período aí com eles, né, geralmente de 5 anos que a gente está junto, e estamos ali ajudando, e estamos ali na linha de frente junto com eles. Perfeito. Gente, uma dúvida, muito legal todo esse propósito, o jogo de palavras que vocês têm também, isso tudo constrói o branding de vocês. Falando dos modelos de negócio, hoje, vocês conseguem quiosque, container, falem um pouco mais de loja de rua, shopping também. Que tipo de modelo vocês conseguem viabilizar para a franqueadora? Não sei se clínica, vocês falaram de escola também, o que é possível hoje? E também uma outra dúvida que eu vou perguntar e vocês respondem junto. Existe a possibilidade de, no meio do caminho do contrato de aluguel, o franqueado ele querer comprar? Falem um pouquinho mais sobre isso. Olha, nós já construímos desde escolas, né? Escola Maple Bear, 2.500 metros em 83 dias. Isso economizou ali mais ou menos R$250 mil de aluguel, porque tinha 2 imóveis que iam andar em paralelo. Os 2 eram alugados, um era o terreno onde a gente construiu em 83 dias e o outro era um que permaneceria por 1 ano, que é o ano letivo, não dá para você transferir. Então, com 83 dias, a gente conseguiu transferir isso daqui para Maple Bear, do outro local, e economizar 1 ano de aluguel, que era mais ou menos ali 20 mil por mês. Então, o tempo é dinheiro e a gente atua B2B. Então, antes que perguntem também, vocês fazem casas? Por enquanto, a não ser que seja para uma incorporadora, nós não fizemos, mas temos disponibilidade, fazer com escala, porque a gente sempre busca ser repetível, escalável e padronizável. Ou padronizável para ter escala, porque se você ficar personalizando muito, e aí até vai uma dica aí, né, se me permitem, né, com toda a humildade do mundo, dá para as franquias.
As franquias, na hora da implantação, ela adota o modelo tradicional da construção civil, que é uma construção arcaica, que é uma construção lenta e que sai de todo o previsto no planejamento, que o Zé, o pedreiro, fala assim, vai ficar 100 mil. Sai por 100 mil? No final? Vai ficar pronto em 6 meses. Fica pronto em 6 meses? Quantas vezes fica? Então, essa é outra dor que a gente resolve duas. Uma é do capital, como nós já falamos, e outra de uma construção mais avançada, mais inteligente, mais rápida e muito mais prática. Então, imagina que o Zé fala que vai ficar 100 mil, conosco nem investimento tem, como já falamos, e ainda fica pronto em 3 dias, como nós já fizemos uma loja da CVC. Então, hoje nós fizemos dezenas de unidades da CVC, uma delas nós fizemos em 3 dias, outra delas nós fizemos em 5. Então, varia mais ou menos esse tempo. Legal. Eu acho que tem uma estruturação, aí depois eu me prolongo mais, se vocês se interessarem em saber. Mas até me perdi um pouquinho dessa pergunta. Legal, eu estava falando sobre os modelos de se dá para colocar shopping, aqui, ó, você já falou, né, que já fizeram escola de 2.000 metros quadrados. Isso. E também perguntei sobre se o franqueado tiver interesse em comprar, ele está pagando aluguel. Ótimo, boa, Marcela. Bom, então comecei pela escola, né, a CVC, como eu comentei, e ele pode sim, a gente faz estruturas de vários tipos, de vários tamanhos. Nós temos 5 materiais hoje no modular, que nós temos também os quiosques. Quiosque é MDF e blocos plásticos. E modular nós temos os containers marítimos, que é o reefer e o dry. Temos o isopainel, temos o ACM e uma tecnologia que nós temos com uma startup que a gente tem como parceiro aqui, que é a Unbloco. A Unbloco, ela desenvolveu uma tecnologia de bloco plástico. Então, o que o Thomas estava comentando é que a gente consegue usar o plástico como pagamento para Moreco. Então, se você tiver uma franquia que queira reduzir, né, o impacto ambiental, a gente faz a logística através de um parceiro nosso, recolhe todos esses plásticos, recebe isso daqui como dinheiro, vira cashback e ainda transformamos as lojas como nós já fizemos, né? Outras lojas aí. Hoje, por exemplo, a Maria Express, a gente está fazendo tudo de bloco plástico. A The Best Açaí, tudo de bloco plástico. E também em tempo recorde. Então, quanto mais a gente consegue reduzir o tempo, né, mais a gente consegue ganhar dinheiro mais rápido para o franqueado. Então, nós fazemos vários tipos de lojas, esses são os materiais, o quiosque, acho que eu falei, né, o bloco plástico e o MDF. E agora a gente está entrando até uma linha, uma novidade que a gente ainda não abriu, estamos falando em primeira mão aqui. Que bom! Gosto disso, é novidade no podcast. Está ainda em MVP, assim, a gente está em teste, mas a gente identificou que a gente consegue ajudar o empreendedor também como se fosse substituindo um banco, né? O banco no Brasil tem um dos maiores juros do mundo, taxa Selic, que a gente sabe como está agora, e a gente facilita esse funding para eles. Então, nós estamos com um primeiro projeto de até fazer prateleiras. Que legal. Aí você fala, mas peraí, Lincoln, fazer prateleira? Que loucura. Prateleira barata, só que nessas lojas, é uma loja aqueles de itens baratos, o antigo 1,99, que ali impacta em 200 mil só de prateleiras. A loja é muito grande. Então a gente consegue, vamos fazer uma primeira unidade em teste dessa vertical também. Falei demais, né, parceira? Essa parte nem sabia se podia falar, mas eu já falei. Já foi, já gravou. Já foi, agora não dá para rebobinar. Depois ele briga comigo lá, mas... A Moreco, ela cresceu com planos de assinatura de imóveis modulares, né? Mas a gente, ao longo do caminho, pelo propósito, a gente quer ajudar de outras formas. Então, a gente até pensa uma solução 360 para o mercado varejo, né? Então, a gente traz, o que eu posso ajudar eles nesse sentido? Era a construção, mas e prateleira? Se é o maior CAPEX dele, o maior investimento é a prateleira, vamos tentar resolver a prateleira. Então, a gente hoje está trazendo essa solução 360. E dando outro spoilerzinho aí, então agora... nós temos uma hold, né? A Moreco hoje é uma hold aí com 6 empresas embaixo, trazendo soluções. E a gente está agora abrindo uma vertical de uma fintech, que é a Moreco Invest,
né, aonde a gente vai trazer, aí como banco mesmo, trazer até capital de giro para esses pequenos investidores e maquininhas de cartões, meios de pagamentos. Tá? Não se aguentou, isso aqui também é primeira mão. Então estamos iguais. Então, com taxas de juros menores do mercado, porque a nossa intenção não é ganhar com taxa de juros, e sim trazer uma solução 360, com capital de giro para ele poder ali, né, suportar aqueles primeiros anos que é o maior desafio. Então, a Moreca ela vem com essa solução 360. Então, a gente procura o que a gente pode ajudar, o que a gente pode agregar. Então, hoje a gente está trazendo novos produtos, né, novas verticais, novas empresas para o ecossistema para poder ajudar de todas as formas aí tem um livro, o mercado de varejo. Tem um livro que chama Problemas Oba, acho que é do Roberto Chachik. E onde tem problemas, tem dinheiro. Sim, Se você trouxer uma solução com viabilidade, assim eu comecei a UP, lá na Consultec que comentei com vocês. Eu construía navios, plataforma, né? Fiz 6 navios plataforma para a Petrobras. E aí eu trouxe um pouco dessa tecnologia há 12 anos para construção modular. Né? Nem existia construção modular no Brasil ainda, fomos pioneiros aí. E eu ia me casar em Camboriú e aquele prédio da frente onde eu ficava, na casa de um amigo, não saía do lugar. Então só um parentezinhos aí, né, contar essa história. Não saía do lugar. Eu falei, caramba, meu, aí tem problema, hein? E como eu vi aquela capa, eu nunca tinha lido, mas imaginei o livro, depois eu li. De tanto eu falar em vários lugares, acabaram me dando, tive que ler. Legal. Mas imaginando que quando você soluciona um problema com viabilidade, você ganha dinheiro. Sim. E aí aquele prédio não saía do lugar, eu fui buscar uma solução e a gente sabe que se a gente busca uma solução, por mais que você imagina que você é o primeiro, vá até a China, você vai ver que raramente você vai ser. Você pode inovar no Brasil, você está inovando no mundo. E aí eu vi que os chineses já tinham feito uma construção modular, entregue um prédio de 30 andares em 15 dias. A montagem, né? Fazia off-site, adotei aquilo, chamei os chineses. Essa que montou 30 andares em 15 dias, nem me deu bola. Quem é o Lincoln? Não tinha histórico nenhum, não tinha track record. Já uma outra que já estava vindo para o Brasil, acabou vindo, o dólar subiu, virou sua bobina e eu continuei o meu negócio dentro da UP. Isso há 12 anos. Então, assim começou e o problema Zoba é justamente isso. Voltando aqui, a gente vê os problemas dos clientes e os clientes falam, vocês não fazem isso? Opa, se estão perguntando, é que tem um problema e alguém não está solucionando. E assim nasce o ecossistema. Aí daqui a pouco, você não faz quiosque? Não. Mas peraí, você não faz quiosque? Dá pra fazer. Dá pra fazer, né? Assim começamos quiosque. Mas você não faz com essa tecnologia? Vamos lá. E, por exemplo, o cashback de resíduos foi assim. O Carrefour me perguntou, falou, Lincoln, você aceita resíduo como pagamento? Aí eu, nós temos uma cultura nossa, nós dois, que replicou na empresa, que nós... se estão perguntando, pode ser que faça sentido. Nunca fale não. Pesquisa, estude. E assim foi com o Carrefour. A gente começou desse jeito, com essa solução. Então, no final das contas, a gente acaba tendo solução que o cliente vem nos pedir. A empresa, como eu contei, nós contamos, começou assim, né? Começou com o cliente pedindo 10 unidades, né? Indo para depois a franqueadora. E depois, por último, eles vêm com os produtos e vai abraçando e vê que faz sentido, né? Muito bom. De fato, ouvir o cliente, eu acho que são um dos pontos principais de empresa e um dos principais erros também, que eu acho que muitas empresas acabam fazendo porque elas acham que é bom, que elas acham que vai dar certo, mas não exatamente o que o cliente... Você sabe que esse daí é o maior motivo de mortalidade de startups, é isso. Achar que você está fazendo o certo, mas você não ouviu o cliente. Quem tem que dizer se é o cliente. E quanto ele paga, também não adianta ter uma solução caríssima, mirabolante, mas ele paga, é viável, dá retorno. Né? Até falando hoje, eu atuo muito nos projetos que a gente faz aqui de formatação de franquia. Então, diariamente, estou analisando exatamente essas falaram, as DREs, como é que a gente chega no payback, como é que fica atrativo. E uma dor que eu sinto muito dos meus clientes e que a gente ajuda eles da melhor forma é entender qual o melhor modelo para a gente chegar de maneira atrativa no mercado. Né? Porque quando a gente lança uma franquia nova, o nosso modelo, além da nossa marca tem que ser legal, o modelo de negócio ser lucrativo, tem que ser atrativo. Porque o cliente ele tem muita insegurança, caramba, mas tem outros concorrentes que estão com um valor parecido com o meu, como é que eu me destaco? E a gente
tem vários pontos, né, de destaque, fora essa questão do valor, mas a gente fica naquela DRE, vamos tentar enxugar como é que a gente deixa o modelo mais redondo, vamos lançar um modelo mais enxuto para a gente ter a capilaridade de mercado melhor. E eu vejo a entrada da Moreco nessas franquias novas que estão nascendo muito legal, porque a gente consegue ali uma marca que ainda não é tão conhecida no ramo de franquia, a gente consegue aumentar a entrada e tornar um negócio mais atrativo para que pessoas novas elas possam ali confiar. Então, acho que tem super uma sinergia também com a gente nesse sentido, que dá para a gente trabalhar bem isso. Vamos lá. Muito top. E acho que a dúvida que talvez fique a gente, beleza, entendeu o benefício para a ponta do franqueado, a gente entendeu que existe muito benefício para a marca no âmbito de expansão, mas olhando para a marca, além da expansão, tem mais algum outro benefício que vocês oferecem como empresa para a marca franqueadora que quer contratar o negócio de vocês? Além de acelerar essa expansão, como que funciona assim? A gente vai fazer aqui o contrato, são 5 anos de contrato, e aí como é que toca isso? Mais um detalhe. A implantação a gente facilita muito também, né? Eu só introduzi ali a questão dos 3 dias, mas imagina que a expansão, o gargalo, primeiro gargalo é conseguir vender franquia, né? Sim. O segundo, e talvez maior, dependendo de qual for a franquia, é a implantação. Então, achar o ponto, você construir o ponto ou reformar o ponto. Então, essa é a grande dificuldade do startup de uma franquia, né? E é onde começam os maiores atritos entre franqueador e franqueado. Então, a gente vem para solucionar isso também. E com essa implantação rápida, uma implantação, a gente consegue estocar as lojas. É loucura isso, né? Você pensar, pô, você vai estocar loja? Como assim? Hoje nós estocamos lojas. Uma CVC, como comentei, a gente consegue estocar desde os materiais, os processos já estão padronizados, o como fazer já foi repetido. Então, a perfeição tende à repetição. A repetição, aliás, tende à perfeição, melhor dizendo. Então, se você faz um projeto personalizado, vou fazer aqui redondo, no próximo você faz quadrado, no outro faz XPTO, você acaba tendo que aprender a fazer a primeira vez várias vezes. Agora, imagina que você já está na 10ª, 20ª, 30ª vez fazendo a mesma coisa, você tem tendência à perfeição. A perfeição nunca chega, né? Mas você está muito passos além do que quem está fazendo a primeira vez. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue acelerar a implantação. Perfeito. A gente consegue estocar a loja. Nós temos um plano estruturado com essas grandes marcas, onde, quando eles atingem números maiores, com uma programação de 12 meses, a gente consegue reduzir até 20% o valor do aluguel. Por quê? A gente compra, reduz a cadeia de fornecimento, a gente compra direto os materiais, estoca os materiais, ou constrói, já estoca a própria loja. Para o período de 12 meses, comprando em larga escala, a gente vai direto ao fabricante. Elimina a cadeia do varejista e, portanto, a gente consegue melhores condições e a gente repassa integralmente isso para o franqueado e para o franqueador. Fazendo isso, a gente consegue estocar lojas onde ele nos liga e fala assim, me manda a loja PMG, vamos dizer que são 3, ele já sabe que tem uma de 15 metros, uma de 30 e uma de 200. Então, fala, Lincoln, me manda, ou Thomas, manda uma loja para mim, M, para São José do Rio Preto. Manda uma G lá para Recife. Manda uma P ali para Alphaville, aqui para Alphaville. Uhum. Então, isso facilita muito do que você fazer. Vou fazer aqui. Acha o ponto, faz o projeto, aprova o projeto, constrói, aí entrega, aí tem revisões, aí começa a operar. Quantos meses foram isso? Verdade. Nós conseguimos hoje inverter até o sistema. Hoje você começa com a construção. Depois você busca o ponto que se encaixa a essa construção. Sim. Quais pontos podem ser? Posto de gasolina, grandes home centers, estacionamento. Nós fazemos muitos estacionamentos de supermercados. Açaí, Atacadão, Leroy Merlin. Ou um terreno que esteja ali vazio que possa ser implantado. Até praça, área pública. Você não pode colocar construções permanentes, mas pode colocar uma construção que entra como temporária. É um temporário que dura anos. Sim. Porque, por lei mesmo, você não pode pôr. E aí você explora orla de praia, áreas que ambientalmente você não poderia explorar, porque é perto de um leito de um rio, ou de uma represa, ou de uma nascente, mas com construção modular você consegue. E se der algum BO, você consegue mover.
Tá aí outra isso coisa que eu ia legal, falar, né? da mesma forma que bota, tira. Tira, exatamente. Exatamente. E aí o franqueado errou o ponto ali, não perde investimento Matou, nenhum. Marcelo, matou. E porque se ele vai morrer por falta de cliente, às vezes é uma excelente franquia, é um excelente empreendedor, mas escolheu o ponto errado. E às vezes nem escolheu o ponto errado. Às vezes o mundo mudou, está tão veloz, né? O que acontece? Mudou o centro, por exemplo. Pequenas cidades têm muito isso. Se é uma construção tradicional, o que faz? Quebrou. Se é uma construção modular, não, você tira. Aí tem até um caso bem legal, o Thomas vai contar aí, do que aquele cliente nosso que ia quebrar De motos elétricas, né? Que ele vai escolher um ponto ruim, e aí ele estava quase quebrando, e fizemos um estudo, e ele mudou para frente de uma faculdade. Né, no início das motos elétricas, encaixou bem, né? Porque estudante, pô, gasolina cara, vendeu 3, 4 vezes mais do que estava vendendo e duplicou seu faturamento justamente pela vantagem que a construção modular ela é móvel, né? Uma das outras vantagens dela é que você consegue movimentar e aí você não perde seu investimento, né? Legal. Então é um grande desafio. E até complementando aqui no resumo do que você perguntou, então a gente ajuda a franqueadora na expansão, na implantação e também em funding, né, em capital, onde a gente consegue, de alguma forma, ajudar ela para os franqueados também, ou de outra forma de capitalização de marketing, enfim, de algumas outras maneiras. É como eu falei, a solução é 360, né? E a gente quer resolver, né, da melhor forma possível e trazendo viabilidade sempre. E também o propósito, né? Tem várias franqueadoras que estão fazendo esse movimento sustentável. Então, vocês entrarem com isso também da rede ser mais sustentável. Eu acho que é um outro ponto que também acaba vendendo muito a ideia e fazendo com que essas franqueadoras elas comprem a ideia de estar com vocês. Economia em todos os sentidos. Né? Cara, é o risco que é reduzido a zero, porque vocês falaram de mover franquia e eu penso muito nas expansões que a gente faz aqui dentro de casa, que a gente pensa em um modelo de master franqueado, onde ele vai para um ponto específico. Não sei se vocês atendem cozinha também, vocês conseguem construir cozinha? Sim. Pô, muito cozinha, legal. Banheiro. Aí eu penso, por exemplo, uma cozinha de um master franqueado que precisa produzir para outras unidades que estão na região, mas que ele é o primeiro daquela região. Ele precisa esperar a franqueadora expandir na região, ou seja, ele tem primeiro um custo alto por ser o master, ele tem uma estrutura mais pesada. E daí, por exemplo, não deu certo, aquele ponto ali, como vocês falaram, vai para outro. Então, cara, para mim é uma solução, assim, que eu não sei porque todas as franqueadoras estão fazendo ainda. De verdade. É legal o que você falou, Flávia, porque imagina que você não precisa começar grande. Exato. Se você tem uma construção tradicional, você tem que construir ela inteira. Na escola lá mesmo, a gente não construiu a escola inteira. Sim, vai fazendo as salas ano a ano. Legal. E aí você não tem o seu CAPEX, mesmo que fosse compra, tá? Já seria uma grande vantagem. Porque você não precisa investir tudo no começo. Perfeito. Igual eu falei da PMG, por exemplo. Se você quer implantar uma unidade, se você tem dúvida, quer reduzir risco, igual vocês falaram perfeitamente, ele começa com um P. O risco é um AP, não é uma G. Vou começar com uma G já, 200 metros. Não, colocou lá 15 metros, aumentou o público, o pessoal conheceu a empresa, conheceu a unidade dele, ele fala, vou para uma AM. E aí a gente já pode pensar tudo acoplado, igual meio que um Transformers lá, né? Quebra-cabeça. Sou da época do Jasper, então entregando até a idade, que um robô junta com o outro robô, aí vira aquela Transformers toda, é a mesma coisa, só que por construção modular inteligente. Você fez AP, vem ali com um pedaço, acrescenta, virou a M. É a mesma M que se ele fizesse no começo. Cresceu mais um pouco, entra com a AG, põe o restante da metragem, já pensa o projeto lá na ponta. Você vai fazer toda a base, a fundação, a infra, no terreno, isso vai estar pronto. Mas não precisa construir os acabamentos, que são os itens mais caros de uma construção, de uma vez. Vai crescendo, reduz o risco, dá melhor payback, reduz o tempo do payback, dá melhor ROI e você vai crescendo aos poucos, né? Perfeito. Um outro ponto, né, que eu queria... Mais um spoiler, vocês já deram alguns. Não sei se todo mundo sabe, mas a maior feira de franquias do mundo acontece no Brasil. E eu soube que vocês vão estar lá de uma maneira bem ousada, de uma maneira bem chamativa. Queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês estão esperando dessa feira, quem é que vocês esperam lá, o que as pessoas que forem visitar vocês podem esperar
Se der para dar algum spoiler na medida do possível, vai ser ótimo. Você adiantou o spoiler mesmo. A feira da BF é o melhor evento para nós do ano, né? Onde a gente consegue ali trazer essa solução para o público que está indo lá procurar uma franquia, procurar um investimento, um empreendimento. Então a gente tem essa solução para esse público que está procurando implicar esse investimento ou abrir um novo negócio. E também ali a gente consegue tá visitando essas franqueadoras que estão ali expondo e também trazendo essa solução para eles, né? E ajudando ali. Até o ano passado tinha franqueadoras menores que não conheciam a gente também não conhecia, e falou, nossa, eu vou pôr isso agora, que agora eu vou começar a vender. No meio da feira ele já começou a oferecer, né, o nosso modelo de negócio e deu muito certo. Então, ali é onde a gente consegue impactar mais empreendedores, mais franqueadoras, para a gente colocar o nosso modelo de negócio, o nosso propósito ali de ajuda junto com eles, né? E todo ano a gente participa, esse acho que é o terceiro ou quarto anos aí. A gente é uma startup da ABF mesmo, né? Nós somos associados à ABF, uma startup trazendo a solução ali para dentro da ABF, né? Como a gente diz. Somos conhecidos de impactar a feira com alguma coisa, né? Todo mundo sabe, Moreco ali, é os Ano morecos. passado era os amarelinhos, né? Então a gente... B1, B2, banana de pijama. A gente faz ali algumas ousadias, né? O pessoal já conhece a Moreco ali bastante, ali dentro do próprio BF, como tá ali o público. E esse ano a gente pensou num novo negócio, ousado mesmo. Não sei se pode dar spoiler, né? Aí eu acho que é melhor o pessoal ir lá pra ver. Eu sei que vai estar com o Rafa Matos lá fazendo umas coisas diferentes. Estaremos lá. Sei que vai ser as franquias nas alturas aí. O que exatamente, não vamos dizer. Aí fica na imaginação e no Fica, dia... Nas alturas, gente do céu. O que vocês vão aprontar? Tem que estar lá pra ver, gente. Tem que ir lá visitar não só o stand da Moreco, mas toda a feira vai ser muito Mas é legal. uma coisa que é loucura. O que nós vamos fazer é totalmente subtil, assim. Quem é curioso com tecnologia, coisas diferentes, tem que estar lá. E também quem está buscando, né, uma solução com o que a gente tem, e não só pela Moreco, obviamente, né? Tem tantas oportunidades lá que quem quer empreender tem que estar nessa feira. Gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um papo muito gostoso, passou rápido demais. Muito rápido. Nem deu para perceber a hora. Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que está em casa, principalmente para as franqueadoras que estão assistindo vocês, como uma novidade de solução, porque vocês são relativamente novos. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esses empreendedores que estão começando, que vocês gostam tanto de ajudar, o que vocês gostariam de falar para eles, para até deixar esse legado para eles? Eu acho que o empreendedor, ele já é uma pessoa diferenciada quando ele decide ali abrir um novo negócio, né? Onde ele deseja... É que ele vai com o coração aberto de trazer um futuro melhor para sua família, né? Que às vezes ele... trabalhando ali para alguém, alguma empresa, ele não consegue ter essa liberdade e às vezes não tem ali oportunidade, pelo próprio trabalho e suor dele, garantir esse futuro, trazer algo melhor aí para sua família, né? Então, o empreendedor que decide empreender, ele já é diferenciado, ele já tem muito sucesso ali, basta ele seguir o sonho dele e conseguir, né, pôr em prática toda a estratégia, né? E a Moreco, ela vem para ajudar esse empreendedor a conseguir realizar esse sonho, trazer esse benefício, né, chamar o empreendimento dele, isso é meu, eu que eu construí, né? Isso é muito legal e isso cai na cadeia dali para baixo familiar, com a família, uma condição melhor. Então, se você tem esse sonho, a Moreco está aqui para te ajudar, se for na área de varejo, na área de franquia, que é o que a gente atende hoje. Eu acredito pela ousadia, também. Pela ousadia que a gente tem, a gente vai abrir um leque muito maior, né, para ajudar de outras formas também. Dar um spoilerzinho, a gente já foi procurado para construção rápidas de habitações populares, ajudar as pessoas de baixa renda com nossos modelos construtivos sustentáveis. Então, assim, a gente é procurado toda hora, então a gente quer impactar e ajudar mais pessoas possíveis, né?
Então, o que eu deixo é, se tem seu sonho, vá atrás, e a Moreco está aqui para ajudar. Se é uma coisa que a gente não faz, traga que a gente vai tentar, de alguma forma, viabilizar. E fazendo um convite também para a BF, né, conhecer a gente ali, onde a gente está com a equipe toda, né, vem conhecer. E é uma feira muito disruptiva como negócio para você conhecer coisas novas também. Bom, eu complementaria dizendo, olha, você quer empreender, você é um herói no Brasil. Então, tem que ter muita resiliência e muito preparo também. Saber que existem parceiros, até por isso nasceu a Moreco, que a gente não tinha esse apoio, né? E uma mensagem eu acho legal também para que outras empresas apoiem outras empresas, porque empreender é muito sozinho, né? A gente se sente muito sozinho, então é uma coisa que é o seu sonho e é seu, e é difícil, e ter uma outra empresa que te acolhe, né, que te traga algum benefício, às vezes com conhecimento, como o Rafa faz, né, também, vocês também, aqui com o Franquia Cash, né, então vocês estão apoiando outros empreendedores, seja com uma Moreco, apoiando a parte de construção, de investimento, de funding. Então, busque outros parceiros, vocês não estão sozinhos, cada vez mais há esse movimento e eu posso dizer assim, pessoal, de novo, empreendedor, apoiem outros empreendedores, não fique esperando o governo, não fique esperando cair as coisas do céu e o empreendedor esteja preparado, busque esses parceiros que possam te ajudar e te encurtar o caminho. E a forma de encurtar o caminho é através de franquias. Então, busque isso. A franquia te traz esse apoio. Busque uma boa franquia, se você for um franqueador iniciante, né, nessa área. Mas é isso. Esteja preparado, encurte caminhos, busque quem possa te apoiar. Boa, gente. Perfeito, gente. Muito obrigada. Uma história de sustentabilidade, amor, companheirismo. Essas foram as 3 principais palavras que eu colhi de vocês. Com muito carinho. Me senti muito, assim, acolhida mesmo pelo negócio de vocês. Acho que todo mundo aqui em casa conseguiu enxergar isso. E eu quero agora fechar o Franquia Cast, agradecer por você ter ouvido até aqui e deixar aí com a Marcelinha pra gente encerrar o Franquia Cast de hoje. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês em mais um Franquia Cast. Nos vemos na próxima.